Olá, pessoal, tudo bem? Sempre é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema que me atrai muito, que é o meu dia a dia, que é a cirurgia ortognática para a correção das deformidades faciais, em complementação com a harmonização facial. Então, a harmonização facial é um tema que está muito em alta hoje. Muitos colegas dentistas realizando harmonização facial, procedimentos lindos, né? Vocês têm visto, fizeram harmonização já, ou têm visto, ou têm estudado sobre o assunto, um assunto que tem atraído bastante a odontologia. Então eu vim trazer para vocês um pouquinho sobre o que é a cirurgia ortognática, como identificar uma deformidade facial. E nós, dentistas, temos essa obrigação social e moral enquanto formação completa da face. E onde entra a harmonização e os seus benefícios, que são muitos. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui. Cirurgia ortognática e harmonização orofacial. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês da minha formação. Eu comecei lá em 1998, fazendo um estágio no Hospital Universitário Evangélico, na época. Eu era aluna da graduação, assim como vocês, segundo ano da odontologia, e na nossa época era um pouquinho diferente, não tinha residência, então nós, acadêmicos, a gente realizava esse estágio no tratamento, na abordagem do trauma facial. Em 2004, eu fui para Bauru para fazer a minha especialização pela PCD, os crachazinhos, as fotinhas antigas, mas eu achei bacana trazer essas informações para vocês. Depois de Bauru, eu fui para Porto Alegre fazer o meu mestrado em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Em 2009, o doutorado na PUC do Paraná, né, onde eu fiz a minha graduação. E por muito tempo fui professora na Universidade Positivo e hoje eu estou dedicada à correção das deformidades faciais e harmonização. Então aqui alguns dos estagiários, dos alunos que passaram por nós na Universidade Positivo, o centro cirúrgico, as aulas da graduação, da pós-graduação, e algumas experiências nossas ao longo do mundo. Então, assim, a minha formação era toda voltada para a cirurgia facial, né? Todo um preparo, todo um treinamento voltado para a correção das deformidades faciais, das sequelas, dos traumas faciais, das degenerações articulares, e avaliando uma retrospectiva desses nossos casos, da correção dos nossos casos de cirurgia ortognática, a gente começava a observar que faltavam alguns detalhes da complementação. Então, sempre a gente estuda, analisa os nossos casos operados e sempre existe uma tentativa, um esforço de dizer o que eu poderia melhorar ou o que eu poderia fazer diferente para atingir um resultado diferente. Os pacientes, eles estão satisfeitos, a gente ouve muito as queixas do paciente sempre, mas essa é uma cobrança nossa, da nossa equipe, que é constante, né? Então, todos os casos existe uma reflexão, existe uma busca, um aperfeiçoamento, além de treinamentos fora do Brasil, claro. E essa busca por esse aperfeiçoamento, então, me fez procurar uma formação dentro da harmonização facial. Então, eu fiz parte do meu treinamento lá na Odonto Partners em São Paulo e com o apoio da Sinclair. Então, a gente tem feito uma educação continuada no sentido desses procedimentos adicionais, complementares à correção da deformidade. Então, existe uma linha muito tênue. O que a gente observa? Que existem deformidades faciais que estão sendo mascaradas com harmonização facial, né? E nós temos todo o conhecimento para dizer ao paciente que essa não é a melhor decisão a ser tomada, porque uma vez que o paciente ele apresenta uma deformidade facial, ele apresenta limitações funcionais pertinentes
há essa deformidade. Então, quer seja a respiração bucal, o crescimento da maxila, por exemplo, aquele sorriso gengival, ele é indicativo forte de que esse paciente ele não respira pelo nariz, ele respira pela boca. Esses pacientes com deformidade facial, eles apresentam alteração de postura, se projeta a cabeça mais para cima ou mais para baixo, então faz estiramento ou encurtamento da cervical, dentre outras complicações, desgaste na articulação, fraturas dentárias, são alguns dos mais comuns. E as repercussões estéticas na face do paciente, elas são complementares ao diagnóstico. Então, o paciente que tem o queixinho para trás, que é o classe 2, ele vai ter papada, né? Ele vai ter falta de definição de contorno da mandíbula. O preenchimento vai melhorar? Lógico que vai melhorar, mas a gente não vai estar corrigindo o principal, né? Que é a função desse meu paciente. Esse paciente ele não tem um encaixe dentário adequado, ele perde dentes precocemente por conta dessa situação. Então, mascarar com harmonização não é o melhor caminho, ou pelo menos o paciente ele tem que ter conhecimento de que existe uma forma, uma tratativa definitiva e resolutiva para o caso, porque trata a estética, né, as queixas da estética que acompanham a função, as duas sempre andam juntas. Então, a cirurgia ortognática ela vem para realizar essa abordagem da correção funcional com ganhos estéticos significativos, e a harmonização facial ela entra como uma complementação estética dos resultados. Então, a cirurgia ortognática e a harmonização facial, elas se complementam. Você consegue um benefício único e singular quando você associa as duas técnicas. E eu vou trazer para vocês hoje o caso de um menino, ele é digital influencer, ele é meu paciente há alguns anos, a gente até fez alguns trabalhos junto de live, tem algumas coisas lá no Instagram gravadas. Ele iniciou o tratamento dele, a primeira vez que ele foi buscar um ortodontista lá na cidade onde ele morava foi em 2012. Então, reparem na constrição do arco da maxila, é fechadinha, é pequenininha essa maxila, né? E a projeção da mandíbula. Então, esse é um paciente classe 3, um prognata de mandíbula. Claro que as deficiências, elas se acompanham. É muito difícil o paciente ele apresentar uma alteração em um dos arcos exclusivos, quer seja ou maxila ou mandíbula. Normalmente, elas se associam, né? Então, esse paciente ele apresenta uma atresia da maxila, tanto no sentido transverso, ela é estreitinha, né? Quanto no sentido antero-posterior, a gente observa pelo bigodinho chinês, né? O sulco nasolabial bem acentuado. E o prognatismo da mandíbula confere a ele uma mordida errada. Então, esses pacientes são pacientes que tendem a fazer fraturas dentárias de recorrência. Então, na fase 1, ele entrou em preparo ortocirúrgico. O que é isso? Ele colocou aparelho, descompensou os dentes, né? Então, esse é como ele chegou, e aqui já tratado ortodonticamente, né? Nessa fase aí, teve uma correção da discrepância transversa. Então, a gente realizou uma cirurgia para corrigir essa mordida estreitinha, uma disjunção da maxila, né? A expansão rápida, cirurgicamente assistida da maxila, para que a gente conseguisse aumentar esse perímetro de arco dele. Então, a disjunção, a expansão cirúrgica da maxila, né, ela promove um aumento na região transversa, então abre pelo palato, né? Divide em maxila direita e maxila esquerda e você consegue um ganho. O paciente ele observa um diastema na região dos incisivos. Repare como as raízes dos incisivos são curtinhas para esse paciente, porque ele teve um trauma de oclusão, né? Os dentes se encaixando em topo de frequência. Isso aqui é um Hyrax, é um aparelhinho instalado no palato, tá? Ele é apoiado em 4 dentes, e é ele que vai sustentar a maxila, e esse pino central, ele vai ser ativado em casa e vai fazendo a correção dessa deformidade. É uma correção lenta, a gente faz a cirurgia, solta a sínfise, a sutura óssea,
Então, a maxila ela fica solta na hora da cirurgia. E em casa a gente orienta a ativação. Essa engrenagem ela vai sendo rodada em casa e vai abrindo esse espaço de uma maneira lenta para permitir que o corpo, né, ele se repare, ele faça a regeneração e a formação óssea é progressiva e continuada, né? Então, esse é o preparo descompensatório, né? Descompensar quer dizer colocar o osso na base óssea, o dente, desculpa, na base óssea, na posição mais correta, mas não é a posição mais que vai encaixar a mordida. A gente não busca o encaixe da mordida. Isso é um tratamento quando você busca encaixar corretamente, é um tratamento compensatório. Você está compensando uma deformidade, né? Então, aqui nós buscamos um tratamento descompensatório, uma outra via. A gente coloca o dente ortodonticamente na base óssea, na posição de maior estabilidade, para que a gente consiga, então, né, realizar a cirurgia ortognática para a correção dessa deformidade facial. E aí entra a segunda fase, que é a correção cirúrgica da deformidade facial, é a cirurgia ortognática, tá? Então, o planejamento cirúrgico para esse paciente foi uma cirurgia maxilomandibular, uma cirurgia de avanço da maxila e um reposicionamento mandibular. Veja, esse paciente está operado há 5 anos quase, então muita coisa em 5 anos já mudou no quesito diagnóstico e planejamento virtual. Isso aqui é uma imagem do planejamento virtual dele, muitas coisas já mudaram desde então, né? Nós temos hoje imagens muito mais bem definidas, né? Mas aqui a gente pode ver então uma simulação do avanço da maxila. Repare onde estava a espinha nasal, e repara onde ficou a espinha do nariz, né, em relação ao dorso do nariz. Então, foi uma avançada maxila desse paciente, pelo menos uns 4 milímetros, ok? E a mandíbula, então, ela sofreu um reposicionamento. Ela tinha uma lateralidade, então, no lado que ela volta, ela acaba encostando o coto ósseo, e do outro lado, às vezes, abre espaço, ou às vezes a gente acaba tendo que tirar uma fatia de osso. Então, repare que ele tinha um desvio da mandíbula à direita, né, bem importante, direita do paciente, tá? Então, essa mandíbula, ela rodou para a esquerda, certo? Então, aqui, provavelmente, a gente tirou uma interferência óssea e por isso que abriu um espaço pequeno ali do lado direito, tá? Então, essa é uma foto do paciente antes da cirurgia ortognática e essa é uma foto do paciente depois da cirurgia ortognática. Então, melhora bastante o posicionamento de maxila, dá uma arrebitadinha no nariz, a relação maxilo-mandibular, ele tinha um perfil bem prognato, o lábio inferior bem projetado em relação ao lábio superior. Então, hoje a gente consegue uma harmonia de selamento, de posicionamento, mas principalmente uma estabilidade dentária. Esses dentes, eles estavam esplintados na época, porque lembra que eu comentei com vocês lá no comecinho que tinha uma raizinha bem curta, né? Por conta do trauma de oclusão. Então, eles foram espintados para assegurar uma longevidade enquanto esse paciente estava realizando o tratamento. Pré-cirurgia ortognática, pós-cirurgia ortognática. Então, o caso ele estava finalizado do ponto de vista funcional. Existia uma melhora estética, com toda certeza, mas o paciente ele estava satisfeito com as repercussões estéticas no perfil dele, numa vista de lado, né? Mas ele queria mais, né? Ele queria mais definição de contorno, ele queria simetria de ângulo e volume de mandíbula. Então, esse paciente ele tinha uma diferença no ângulo da mandíbula esquerda e a direita, tá? E essa falta de definição, isso é uma dificuldade nossa em relação à cirurgia ortognática. Existem movimentos que a gente faz para acentuar esse ângulo, mas não é muito fácil. E aí que entra a harmonização facial. Então, o desejo dele era realmente ter mais definição, né? Ele tinha um ângulo à direita mais projetado, mais bem definido do que o da esquerda, tá? Então, ele tinha essa diferença de altura mesmo de um lado em relação ao outro lado,
né? E essa falta de definição. Então, nós planejamos para este paciente a terceira fase, que é a fase da harmonização orofacial. Então, aqui a gente está marcando o rosto do paciente, as áreas de interesse, né? E aonde que nós vamos injetar. Ele queria um pouquinho mais de volume de mento, de projeção anterior, não de alongamento de mento, tá? Ele queria projeção mesmo, e queria definição de contorno de mandíbula, né? Então, esse é o antes, na hora, isso é pós-operatório imediato que a gente fala, tá? Esse é o ângulo à esquerda, que era o ângulo mais deficiente dele, e aqui é imediatamente após a aplicação do gel, tá? E aí a carinha dele todo feliz, né? Que ele conseguiu o contorno facial que ele tanto desejava. Então, esse é o objetivo, é essa integração. Até onde eu posso e devo indicar a cirurgia ortognática e aonde começa a harmonização orofacial. Ambas são encantadoras, né? Juntas elas se complementam, elas se potencializam. Essa é uma foto do paciente antes da harmonização e depois da harmonização. Então, reparem como ele teve um ganho em lateralidade, em definição de ângulo, de contorno da face. Antes da harmonização, depois da harmonização. Antes da harmonização, depois da harmonização. E a fase 4, que é a reabilitação dentária, que ainda está em tratamento, né? Ele perdeu esses incisivos, a gente acabou tendo que extrair, certo? Essas são placas e parafusos da cirurgia ortognática, tá? Então, repare a placa da mandíbula, os 2 parafusos bicorticais, né? E as placas da maxila posicionadas, certo? Então, essa foto de enquanto os dentes estavam esplintados aqui já com as cerâmicas, mas infelizmente ele perdeu um desses implantes, então a gente tava trauma de oclusão novamente, os incisivos inferiores batendo nos superiores, por isso que é tão importante, sabe? A odontologia, ela se complementa 100% no diagnóstico das deformidades e da função do paciente. Então, uma foto dele antes da correção da deformidade, né, que a gente já tinha feito a expansão, então já tinha corrigido essa deformidade transversa da maxila, e aqui finalizado, né, inclusive com os dentes de porcelana, que infelizmente um deles ele perdeu, e a gente está agora na luta para enxertia e reabilitação e toda essa etapa de regeneração óssea guiada e reposicionamento do implante. Então, a verdadeira harmonização da face, ela começa pelo sorriso perfeito. Para nós, nós dentistas, essa é a frase de maior impacto, é a frase mais perfeita, ela é a frase mais completa, porque, já dizia Pitangui, você quer fazer uma cirurgia, comece pensando em harmonizar o teu sorriso, né? O sorriso, claro que agora que a gente usa máscara, né, isso fica escondido, né? Mas as máscaras, elas tendem a ser deixadas e esperamos que seja muito em breve tudo isso e que possamos voltar a sorrir sem máscaras o mais breve possível. Então, o sorriso, ele é muito importante, as pessoas se olham na câmera, se avaliam de perfil, avaliam o seu perfil, a sua imagem projetada na câmera, né, com esse home office que veio para ficar as aulas online, né, eu tô aqui online para vocês, então tudo mudou muito, né, em relação às aulas, e a importância do sorriso, e aí entram nós, profissionais da odontologia, nós conseguimos trazer ao paciente toda essa abordagem, conseguimos devolver um sorriso perfeito, a correção da deformidade e a complementação, a cerejinha do bolo, que é a harmonização orofacial. Então, os procedimentos, eles se complementam. Cirurgia ortognática e harmonização orofacial, elas se complementam. Então, eu falei um pouquinho de preenchedores, esses são os procedimentos mais comuns, né, dentro da cirurgia, da harmonização orofacial. Toxina botulínica, dentre elas a marca Botox, Dysport, que são as mais comuns, mais reconhecidas no mercado.
os preenchedores faciais para volumização, tratamentos de skincare, enfim, todos os procedimentos. E existem ainda procedimentos cirúrgicos na harmonização orofacial, né? Então, esse é mais um caso de cirurgia ortognática complementar à harmonização facial. E aí eu peço para vocês uma atenção muito dedicada, muito especial aos nossos pacientes que apresentam assimetria facial. As assimetrias faciais são um forte indicativo de que tem alguma coisa acontecendo de muito errada na articulação, na face desse paciente, e esses pacientes jamais podem ser tratados com harmonização orofacial antes que exista esse olhar muito atento, né, à história médica do paciente. Então, repare, pergunte ao paciente se ele não teve trauma, se não bateu quando era criança o queixinho, tá? Se não tinha otite de repetição. Uma vez que esse paciente ele negou tudo isso, aí você pensa na correção da deformidade. Essa nossa paciente, a Duda, ela não tinha histórico de trauma, as ATMs estavam preservadas, eu trato dela desde que ela tinha 12 anos, ela tinha retenções dentárias bem severas, e isso foi desencadeando toda uma assimetria facial. Então, reparem como é importante esse nosso olhar dedicado ao paciente, numa abordagem ampla mesmo. Tá? Então, dentes podem sim causar assimetria facial, que eram, né, retenções dentárias. Essa paciente, ela tinha problemas estéticos com a face, uma paciente linda, mas se queixava bastante da face torta. Então, para ela foi utilizado guias de corte, de reposicionamento de mento, para que a gente conseguisse reposicionar. Então, essa é a osteotomia na pontinha do queixo, na pontinha do mento, e esse é o guia de reposicionamento. Então, eu quero que ele seja reposicionado desta maneira, exatamente dessa maneira. Por quê? Eu tirei uma fatia de osso dela, de 4 milímetros, tá? Então, eu queria que isso tivesse precisão na hora da cirurgia. Então, a gente passou um corte aqui em cima, na linha superior, e o outro corte aqui na linha inferior. E nós tiramos uma fatia de osso. Então, ele começava em 4 positivo e terminava em 0 negativo, né? Numa escalada progressiva, até que essas linhas se encontrassem no lado esquerdo, como correção complementar à cirurgia ortognática, tá? Então, aqui está a foto dessa paciente antes da cirurgia ortognática e depois da cirurgia ortognática. Reparem no olhar da paciente, nós mudamos, nós trazemos para essa paciente a autoestima, tá? Então, reparem no desvio bem acentuado de mento, né? E a correção aí dessa deformidade. É o vértice, né? Então, na maxila é menos e na pontinha é muito maior a deformidade, né? Então, no começo do vértice, ela não é muito grande a simetria, e a partir do momento que ela se abre, esse eixo se abre, essa deformidade ela vai se ampliando. Então, repare na pontinha do queixo, se eu for comparar o que roda a maxila, tá? Tá claro isso para vocês? Então, ela fez a cirurgia, ela estava linda, estava maravilhosa, estava feliz, mas tinha um pouquinho de deformidade, falta de malar, definição de malar. Então, no segundo estágio, para ela, nós propusemos, então, o preenchimento do malar com ácido hialurônico, certo? Então, aqui já é a técnica no pós-imediato. Reparem como ficou esse arco do zigoma muito mais bem definido e se traz um rosto mais feminino para o paciente, né? Então, aqui já é pós-preenchimento de malar, ela é linda, né? Ela é linda de todas as formas, mas isso vai trazendo uma melhora para o paciente, tá? A cirurgia ortognática com bichectomia, a bichectomia, quando ela é bem indicada, ela traz benefícios importantes ao paciente, né? Então, essa definição da linha de onde as mulheres usam o blush, né, para afinar o rosto. Então, a bichectomia, ela traz esse efeito. Ela afina a bochecha, tá? Então, uma indicação bem bacana da bichectomia são esses pacientes que acabam mordendo, fazendo mordedura de repetição da mucosa jugal, das bochechas. Esses são pacientes bem indicados para bichectomia. Atentem para não remover em excesso essa gordura, né, da bola de Bichat,
mas quando bem indicada e bem planejada, sim, ela traz bons resultados. Rinomodelação com fios, essa paciente também fez cirurgia ortognática para correção dessa deformidade, fez osteotomias complementares, e na pontinha do nariz nós fizemos uma rinomodelação com fios, para tentar trazer de volta essa pontinha do nariz para o meio do rosto, para o centro, para a linha média da face. Além disso, quando se fala de ROF cirúrgica, existem os preenchidores rígidos, que são as próteses, que podem ser utilizadas na complementação da cirurgia ortognática. Essa é uma paciente que já tinha feito a cirurgia ortognática também, mas ela apresentava falta de definição de ângulo direito, né, em relação ao ângulo esquerdo. Então, repare essa falta de definição. Então, foi instalada uma prótese no ângulo direito dessa paciente, tá? Então, a gente planejou, uma prótese que vem em tamanhos P, M e G. Para essa paciente, nós imprimimos o crânio e espelhamos a imagem para que ficasse o mais próximo possível contralateralmente, tá? Então, nós utilizamos uma prótese pequena, ela é uma menina miúda, né? Ela falou, eu quero melhorar essa definição de ângulo, mas eu prefiro que fique menor ainda do que passe o tamanho, né? Então, a gente escolheu uma prótese pequena para ela, tá? Small, para que a gente pudesse adaptar. Ela foi pré-planejada. Isso aqui é uma impressão, tá, gente? Impressão em resina, uma resina mole, antes, para a gente poder selecionar qual prótese que seria mais adequada para o perfil dessa paciente, tá? Então, aqui tá essa moça depois da cirurgia ortognática. Eu falei errado para vocês, tá? Essas fotos aqui é antes e depois da cirurgia ortognática, tá? Então, aqui a gente corrigiu bem essa assimetria dela, era um paciente bem assimétrica, tá bem corrigida, ela tá bem centralizada, mas o ângulo da mandíbula ainda é muito deficiente em relação um lado em relação ao outro lado. Então, isso aqui é tudo pós-cirurgia ortognática, pré-cirurgia ortognática e pós-cirurgia ortognática. E aqui nós temos o comparativo dela. Ela já tinha feito a cirurgia ortognática, né? E aqui é pré-prótese e pós-prótese, tá? Então, um lado e o outro lado. Né? Pré-prótese e, né, pós-cirurgia ortognática, mas pré-prótese e pós-harmonização cirúrgica, pós-instalação da prótese em ângulo. Então, repare como melhora muito essa projeção, tá? Então, o paciente também está super bem, está feliz. Agora ela está bem do jeitinho que ela queria, corrigiu bem essa assimetria da face dela. Ela é uma moça vaidosa, ela é linda. E obrigada, Carol, por permitir a divulgação das suas imagens também, né? E ela tá, né? A gente conseguiu um resultado de bastante harmonia para o rosto dela, tá? Então, mais uma vez, lembrando a vocês, a cirurgia ortognática, ela tem o objetivo de correção funcional, né? Com benefícios estéticos associados, com toda certeza, né? E a harmonização facial, ela tem essa complementação estética. Repare na face dessa menina, olha o sorrisão gengival. Vocês acham que essa menina, ela respira pelo nariz ou pela boca? Então, isso aqui é um perfil, essa hipotonia, falta de selamento labial. Isso aqui é bem característico de um paciente que respira exclusivamente pela boca, né? Então, com todas as limitações, pode ter a roncopatia e a apneia do sono associada, né? São pacientes que têm uma orofaringite, uma propensão a sinusite de recorrência, orofaringite de recorrência, tá? E esses casos, eles não podem ser tratados com harmonização orofacial. Não podem, tá? O planejamento adequado é a correção funcional primeiro, a harmonização totalmente contraindicada, tá? Então, isso é o pré-operatório dessa menina, né? Então, olha a diferença da maxila. E esse é o pós-operatório dessa moça, né? Melhora a função, melhora o selamento labial, melhora a papadinha, existem melhoras estéticas significativas,
mas a nossa repercussão funcional ela é bem acentuada e esse que é o nosso objetivo, tá? Então, eu me despeço de vocês aqui. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, por podermos estar juntos nesse tempinho, né? Eu deixo aí o link do Instagram disponível a vocês. Se vocês tiverem dúvidas, podem me chamar lá no direct do Instagram. Se eu demorar um pouquinho para responder, me chamem de novo, por gentileza, tá? Mas eu fico à disposição de vocês para ajudá-los sempre que for necessário. Professor, eu estou em dúvida se isso é um caso de deformidade, é um caso que eu posso atuar na harmonização. Eu não estou falando que não possa ser feita a harmonização antes da cirurgia, pode, até para minimizar os impactos estéticos do paciente, da autoestima do paciente, enquanto esse paciente ele está em preparo ortodôntico. Esses preparos eles levam 1 ano aproximadamente. Mas existem procedimentos que não podem ser feitos antes, porque eles mascaram, eles dificultam o diagnóstico pós-cirurgia, ok? Muito obrigada, pessoal, e eu fico à disposição de vocês. Obrigada.